Olá, professores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para você que ainda não me conhece, eu sou a Ana Fantin, professora alfabetizadora há mais de 15 anos. E este aqui é o meu canal Ana Alfabetiza, onde você pode desfrutar e se beneficiar de muitos conteúdos gratuitos para ativar, para melhorar e ter uma prática mais eficiente e de excelência, tá certo? Então você que está chegando aqui pela primeira vez, já considere se inscrito, ative o sininho das notificações para toda vez que tiver vídeo novo você seja avisado deles e também aperte aí o aviãozinho, a setinha lá para compartilhar, porque assim o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante, um conteúdo bom e que vale a pena espalhar para mais pessoas. Então, vamos lá. E assim o canal também vai crescendo, certo? E uma coisa muito importante que eu já vou te dizer. A palavra agradecer, o significado dela, a origem dela é a graça desce. Então, toda vez que nós somos gratos por algo, a graça vem ao nosso encontro e assim também como as bênçãos. Então, se você é grato pelo conteúdo que você assiste, por tudo que você pode aprender e já colocar em prática no seu fazer docente, então, como forma de agradecimento, deixa aí o seu joinha, tá bom? Enfim, dados os recados iniciais, vamos então ao que nos interessa. O tema do vídeo de hoje, qual é? Os 4 Is, isso mesmo. Você já conhece o método dos 4 Is? Então, inicialmente, algo muito importante que eu tenho para te falar. O método dos 4 Is, na verdade, não fui eu quem inventei, tá bem? Foi uma percepção que eu tive dentro de um curso muito poderoso que eu fiz de alfabetização, que foi o divisor de águas da minha vida profissional. Então, eu percebi este método ali no interior do curso, que as peças estavam soltas, e então eu fui reunindo essas peças e assim eu o nomeei, esse passo a passo, de o método dos 4 Is, tá bem? Às vezes você até conhece uma etapa ou outra já, até executa já no seu dia a dia, mas alguns cuidados que nós temos que ter quanto a isso, tá bom? Então vamos ao primeiro I. Qual seria o primeiro I? O primeiro I é identificar a hipótese descrita do seu aluno, tá bem? Então, como é que você identifica a hipótese descrita do seu aluno? Através da sondagem. E por que é que eu preciso identificar a hipótese descrita do meu aluno? Porque você precisa saber o que ele já pensa a respeito da escrita para que as suas ações sejam mais eficientes e você tenha mais resultado com esse aluno. E ele também tenha, né, avanços quanto ao conhecimento da escrita. Então, o primeiro I é você identificar a hipótese de escrita do seu aluno, e isso é feito através da sondagem, tá? Então, nós sabemos que a sondagem é uma atividade de ditado feito pela professora de uma lista de palavras do mesmo campo semântico que se começa da polissílaba e se chega até a monossílaba, né? E assim que a criança termina de escrever, na mesma hora ali, em seguida você já pede para ela fazer a leitura da palavra. E essa leitura, na verdade, é a justificativa, ela está justificando para você a hipótese que ela está, como é que ela pensa escrita. Então, é através dessa leitura com o dedinho que ela faz que você vai conseguir saber qual é a hipótese em que ela se encontra, tá bem? Então, quais são as hipóteses para nós relembrarmos, né? Segundo a
a psicogênese da língua escrita. Então, nós temos o nível pré-silábico, nós temos o nível silábico, que aí nós temos a variação, o silábico sem valor sonoro e o silábico com valor sonoro. Nós temos o silábico alfabético e depois nós temos o alfabético, perdão, né? E também nós vamos ter mais adiante o alfabético ortográfico, tá? Bom, e aí então você identificou a hipótese que seu aluno está. Então você já deu o primeiro passo dentro deste processo. Qual é o segundo I? O segundo I é você interpretar esta hipótese. Por quê? Porque muitos professores dominam a identificação da hipótese. Ah, eu tenho 3 pré-silábicos, eu tenho 7 silábicos com valor, eu tenho 8 silábicos sem valor, eu tenho 2 alfabéticos e 13 silábicos alfabéticos, né? Então, identificar, o professor sabe muito bem, mas interpretar essa hipótese é o mais importante ainda, eu considero. Por quê? O que é interpretar a hipótese? É você saber o que ela significa, o que como o aluno está pensando a escrita naquele momento e o que você deverá fazer então para ele avançar para o próximo nível. Então, somente através desta interpretação que você vai conseguir depois propor as atividades convenientes para que esse avanço realmente ocorra, certo? Então, por exemplo, vamos lá, você identificou que seu aluno é pré-silábico, tá? Ele tem uma exigência mínima de letras para que algo esteja escrito. Ele escreveu, você na hora da sondagem, você percebeu que ele fez de cima para baixo, ele escreveu de cima para baixo, da esquerda para a direita. Então, essas convenções da escrita, ele já domina, mas ele ainda, vamos lá, vamos diagnosticar mais um pouquinho. Aí você ditou palavras diferentes, ele colocou formas diferentes para escrever as palavras que você ditou, jogando com as letras, né? Então, de uma palavra para outra, você percebe que são escritas de maneiras diferentes e no interior delas também você viu que ele foi jogando com as letras para diferenciá-las. Então, tudo isso é característica de um aluno pré-silábico. Então, isso você conhece dele. Ah, então ele tem certas convenções da escrita, ele sabe que palavras diferentes se escrevem de formas diferentes, mas o que ele não sabe ainda? Ele não sabe que a escrita representa a fala. Ele não sabe que aquilo que ele fala pode estar marcado. E como é que se marca isso? Ele não sabe nada disso. Então, você tem que ter entendimento disso para fazê-lo com que avance. Então, o que o professor vai pensar? Bom, já tenho conhecimento de como ele está pensando a escrita. Agora eu vou ter que propor atividades para que ele comece a entender que a escrita representa a fala e como é que representa? Através das letras, né? Que depois, mais adiante, ele vai compreender que as letras vão marcar ali os fonemas, tá bom? Muito bem, então você interpretou. Então, nós já fomos para o segundo I. E qual é o terceiro I? É o I de investir. Então, ó, o primeiro I é identificar a hipótese. O segundo I de interpretar essa hipótese. E o terceiro I é investir. Então, você já sabendo qual é a hipótese, como é que a sua criança pensa, o que ela precisa agora para avançar, você vai investir. Investir em quê? Em situações de aprendizagem que proporcionem esse avanço, atividades, boas intervenções que proporcionem todo esse avanço. Então, vamos pensar ainda lá no nosso aluno pré-silábico. Você já identificou a hipótese dele, você já interpretou o que ele precisa saber, quais são os conhecimentos que ele precisa adquirir e como é que ele pensa na situação
atual. Agora nós vamos investir em atividades que leve ele para o avanço, tá? Para o estágio mais próximo. Então, como é que nós vamos investir? Nas atividades que fazem ele refletir sobre que a escrita representa o falado, certo? E quais são esses tipos de atividades, né? Por exemplo, o texto de memória é uma atividade muito potente para o aluno pré-silábico. Por que o texto de memória? Porque o texto de memória, a criança, como já diz, a criança sabe de memória, ela sabe o conteúdo. Arroz, feijão, batata e macarrão. Quem se mexer vai levar um beliscão. Então, a criança ela tem isso na cabeça dela já. O conteúdo já ela domina, ela já está memorizado. Mas o que ela não sabe? Ela não sabe a forma. O que viria a ser a forma? Como se escreve essa cantiga? Como se escreve? Que letras eu coloco? Em que ordem que essas letras precisam ser registradas? Isso ele não sabe. Então, a partir do momento que você trabalha com a criança um texto de memória, ela vai ver no papel ou na lousa que aquilo que ela sabe de memória, que ela canta, que ela oraliza, está escrito ali. Então, ela vai começar a fazer esta sincronia, tá? Ela vai começar a olhar que aquilo que ela fala pode estar escrito. E como é que se escreve isso que eu falo? Arroz, feijão. E aí, outra coisa muito importante, né? É pedir para que a criança leia com o dedinho, vai acompanhando. Por quê? É nesse momento que ela vai percebendo, ela vai tomando consciência de que aquilo que ela está falando está marcado no papel. E como é que está marcado no papel? Quando eu falo arroz, vem primeiro o A. E a hora que eu termino de ler arroz, aparece a letra Z aqui no final. Então, ela vai começando a pensar. Começa com A e termina com Z, arroz. Então, para se escrever arroz é dessa forma, tá bem? Todas essas reflexões, a criança, ela não coloca para fora, né? Ela não externaliza para a gente, mas ela faz isso dentro dela, né? De forma interna. Ela faz todas essas reflexões. Então, conforme a criança vai tendo contato com os textos de memória, com os conteúdos que ela sabe de memória e, ao mesmo tempo, com a forma como tudo isso é representado, ela vai aumentando esta sincronia. Ela vai ajustando, né? Por isso que a gente fala leitura de ajuste. Ela vai ajustando cada vez mais o falado com o escrito e ela vai vendo como aquilo ali acontece. Aí ela vai se dando conta que aquilo que ela fala está escrito e ela vai percebendo então que a fala é representada pela escrita. É esse o grande passo que o pré-silábico precisa dar, tá bem? Joia! Então, identificar a hipótese, interpretar a hipótese, investir. Então, esse foi um investimento, um exemplo de investimento que é possível ser trabalhado, tá? Que é muito potente na fase pré-silábica, por exemplo, tá? Bom, e aí você fez diversas vezes, é muito importante que a gente repita várias vezes a atividade, tá? Com as mesmas ações. Então, você não vai repetir a mesma parlenda sempre, mas você vai repetir as suas ações só trocando as parlendas, tá? Então, para o aprendizado é muito importante a repetição, mas não do mesmo texto, das mesmas ações, mas trocando ali, fazendo as variações de texto, tá? Ou de atividade, mas que contenham, né, o mesmo conteúdo, vamos dizer assim, tá bem? Bom, aí você investiu nas atividades apropriadas, e agora qual então é o quarto I? O quarto I é o investigar. Então, você identificou, você interpretou, você sabe agora do que a criança está precisando,
você preparou as atividades, as boas situações de aprendizagem para tanto, e aí chega um dado momento que você quer checar. Bom, será que tudo aquilo que eu fiz, que eu investi, já deu, alcançou já algum resultado com essa criança? E como é que você percebe? Como é que você vai saber se deu ou não resultado? Através de uma outra sondagem. Então, você pega lá a sua criança, realiza um novo diagnóstico, né? Uma nova sondagem com o seu aluno para ver como é que ele está pensando. Se tudo aquilo que você já fez já gerou algum resultado ou se precisa investir mais ainda, tá bem? É assim, gente, quando nós trabalhamos com atividades apropriadas para aquele nível de escrita, né, que a criança se encontra, geralmente os avanços são certeiros. A criança, ela apresenta avanços, tá? Mas se por um acaso você achar que foi muito pouco, né, esse avanço, que poderia ter dado mais alguns passos adiante, você invista mais. Invista mais. É como a gente vai, é como se a gente fosse ao médico. O médico te receitou um medicamento e aí você chega na próxima consulta e fala assim: olha, doutor, eu tô tomando esse medicamento aqui que o senhor me passou, mas não tá adiantando, eu tô sentindo ainda os sintomas, né? E tal. O que que ele faz? Vamos aumentar a dose, não é? Há casos que acontece isso. Vamos então aumentar a dose porque não está resolvendo. É a mesma coisa lá na nossa sala de aula. Você fez todas as atividades apropriadas, checou, né? Investigou novamente ali, viu que não surtiu o efeito que você desejava, o que você esperava, então você intensifique um pouco mais, tá bem? Para que venha então o resultado esperado. Mas eu posso te garantir uma coisa: identificando corretamente a hipótese, interpretando, preparando as atividades, as boas situações, não tem como dar errado, não tem como não ter avanço, tá? Então, os avanços vão acontecer sim, mas por um acaso não venha da forma como você está esperando, então você invista mais, tá? Converse também com outros professores. Olha, eu estou fazendo isso. Você tem, assim, uma outra estratégia? Como é que você trabalha nesse caso aqui? Então, a gente troca ideias também. Lógico, é super válido nós trabalharmos, né? Nós trocarmos ideias com os nossos pares que pensam como nós, antes de tudo. Porque não adianta você ir lá trocar ideia com um professor, colega seu, que pensa diferente de você, porque aí também não vai dar nada certo, tá? Então, as nossas concepções de alfabetização precisam ser iguais, porque aí sim, na troca de conhecimento entre um professor e outro, aí sim nós conseguimos frutificar. Agora, se você pensa a alfabetização de uma forma e o seu colega de outro, e você vai ali conversar com ele, aí é perigoso, tá bom? Mas, gente, olha, eu queria deixar aqui para vocês, então, o método dos 4 Is, que nos ajuda muito em sala de aula, tá bem? E reforçando, por que eu preciso identificar a hipótese do meu aluno? Porque é só assim que você vai conseguir se posicionar de uma forma eficiente para esse seu aluno avançar. Porque nem todos não. Os alunos não são iguais, eles não trazem os mesmos saberes de casa. Então, nós temos que levar isso em consideração. E como nós fazemos isso? Fazendo os diagnósticos e ajustando as atividades, as situações de aprendizagem para cada um, tá bem? O que mais que eu preciso aqui falar para vocês? É isso aí. Aí quem pode aplicar esse método, né, de trabalho dos 4 Is? Todo professor que tem o conhecimento das hipóteses de escrita. Um professor que conhece mais ou menos, já ouvi falar das hipóteses, eu não sei muito bem identificar a escrita ali do meu aluno,
Então, esse professor precisa se aprofundar um pouco mais no conhecimento das hipóteses para depois vir a trabalhar com os 4 Is, tá bem? Foi um prazer estar com você aqui e fique ligado, fique aí, ó, antenado, que o próximo vídeo já tá perto de sair, hein? Até mais, tchau, tchau, fiquem com Deus.